Graça e paz, amados. Que bom, nós estamos mais uma manhã que o Senhor nos concedeu, mais um dia que o Senhor nos fez, e como sempre digo aqui, vamos nos regozijar e alegrar. Esse é o dia, e você só tem hoje mesmo, é só hoje mesmo. Pode ser o teu último, ou o meu último, ou não. Pode ser hoje, nosso último dia aqui na terra, mas estamos com Ele, como nós já lemos, meditamos várias vezes aqui no Cântico de Vitória. Nada poderá nos separar do amor de Cristo, nada. Nós já estamos ligados nele e com Ele. Eu quero dizer para você nesta manhã que eu não vou para a eternidade. E você também, que crê em Jesus, não vai para a eternidade. E pastor, e agora? É porque firmado na palavra de Deus, João 5, 24, diz: na verdade eu vos digo que aquele que... Como que é? Crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou... Ixi, como que é isso? Não é que a gente passa da vida para a morte? Como que Jesus vem falar que passou da morte para a vida? É porque você nasceu... Vamos falar hoje um pouco da graça, tentar tirar esse nó e esse mal entendido que a igreja evangélica tem sobre a graça. Tentar tirar um pouco isso, pelo menos iniciar no assunto, que é um assunto longo. E como eu disse aqui, o vaso não importa, outros pastores continuem no assunto conforme Deus vai dando, mas nós precisamos melhorar na nossa alma, no nosso entendimento, esse assunto da graça. Está mal resolvido. Essa graça que a maioria de vocês temos, que a maioria de nós temos, que a maioria da igreja evangélica tem, não é graça. Ela parece, é como aquele produto antigo, acho que só vai lembrar quem é da década de 80 aqui, como aquele Denorex, né? Parece, mas não é. Até parece com a graça, mas não é. Por isso que eu trouxe no outro domingo um assunto, eu trouxe aqui a da mulher adúltera, só para levantar a questão aqui, trouxe também alguns marginais aqui dentro. Muita gente não gostou também do assunto, né? Não da pregação, o assunto mexe um pouco, mas eu trouxe também algum testemunho meu, e não foi para o YouTube, porque pessoas que não estariam aqui presentes, ou que não vivem no contexto que você está acostumado aqui de ouvir essa boa palavra, não entenderiam. Então, não autorizei, não foi para o YouTube, tá? A mensagem está interna. Mas foi só para a gente iniciar. Então, eu trouxe aqui alguns bandidos, e dando liberdade para todos eles na graça, e só nesses bandidos, e só no caso da mulher adúltera, que Jesus traz um dos crimes da lei, que é o que eu disse aqui, um dos crimes. Nós lemos aqui vários deles, nós abrimos a nossa Bíblia, voltamos no Pentateuco, voltamos lá em Levíticos, e lemos e vimos pelo menos a pena dos crimes. E a pena era morte. Mas antes da gente... Estou só relembrando o assunto, não vou voltar. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, pega andando, e você vai entendendo. Mas antes da gente iniciar, vamos fazer uma coisa que faz tempo que a gente não faz aqui, relembrar alguns versículos de combate que nós temos. Tem um versículo gostoso que diz assim: não removas os limites antigos estabelecidos por vossos pais. E de vez em quando a gente, sem perceber, vai removendo, né? Então eu gostaria de lembrar com vocês nesta manhã 2 versículos de combate. Primeiro deles é a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10,
versículo 4. Quem já sabe decorado, vamos falar juntos. E quem não sabe, pode abrir, não tem nenhum problema. Segunda aos Coríntios 10, 4, vamos todos juntos, diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Amém? Mais uma vez com voz de quem tomou café, em nome de Jesus. Segundo aos Coríntios 10, 4, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Amém. Vamos relembrar também Romanos 1, 4. Vamos todos juntos, Romanos 1, 4. Declarado Filho de Deus em poder de santificação, Jesus Cristo nosso Senhor. Mais uma vez, Romanos 1, 4. Declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. E falando da graça, vamos relembrar também Atos 2, 36. Alguém lembra? Toda a casa de Israel, que a este Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Um pouco mais alto, abalando as portas do inferno, depois eu explico porquê, mas um pouco mais alto, com voz de trovão e ficando de pé. Amém, vamos lá. Você está na graça, guerreiro, guerreira, preparado para a milícia santa, para a guerra santa. Amém? Vamos lá, Atos 2:36. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a este Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo, ungido de Deus, aquele que despedaça as fortalezas do inferno. Aleluia, glória a Deus. Pode sentar, obrigado. Essa minha sombra é o nosso querido irmão Celso. Eu pedi para colocar um pouquinho aqui a foto dele, para a gente estar lembrando a memória, né? Só a memória. Celso Barbosa da Silva, nos últimos dias de vida, quando dava um embaraço na memória dele, todos viravam Celso Barbosa da Silva. O entendimento caía e ele não conseguia discernir, então ele chamava todo mundo pelo nome dele. Mas eu tenho bastante foto dele, mas não são legais. Essa tá bonita, que ele tá com a cara de aquela carinha de Celso. E para falar da graça, ele me ajuda também, porque eu vi a graça de Deus abundante, superabundante na vida desse homem nesses últimos dias. E eu só coloquei a imagem dele, homenagem. A gente não precisa ficar fazendo homenagem, a homenagem tem que ser em vida. Se você quiser fazer para mim, pelo apóstolo aqui, todos faça em vida, tá bom? Te dou o número da conta também. Faça em vida. Porque depois que morreu, cadê o Celso para mim dar um abraço nele agora? Amanhã eu vou lá. Semana que... Vocês falaram isso. Semana que vem eu vou. Eu vou lá no hospital, eu vou amanhã. Que amanhã o quê, irmãos? Quem falou que você tem amanhã? Não vai mais ver, já partiu, já está sepultado, só está o corpo dele, ele já compareceu diante do Senhor. E amém. Mas Deus trouxe uma graça
como disse Pedro, uma multiforme graça, uma graça de uma forma misericordiosa, abundante. E eu pedi para colocar a foto dele para lembrar que esse aqui era um diácono, tesoureiro da igreja, uma das colunas. E eu quero mexer com nós líderes, e você que almeja ser líder, que dos nossos melhores diáconos, quando foi passar na peneira de Deus, no crivo de Deus, quase que não passa. E Deus apertou esse homem de uma maneira. Lá no Monte das Oliveiras, que é um lugar da prensa, o lugar de fazer o óleo, o lugar da oração, é chamado o monte, onde Jesus gostava muito de orar, porque ali tinha várias oliveiras e várias pessoas que faziam o azeite no processo natural, e passa pela prensa para sair o óleo. E nós queremos unção, e unção está associada com óleo. Então, quando nós queremos unção, Deus vai passar a gente na prensa. E passando esse homem na prensa, eu ouvi Deus tirar azeite, porque não tinha saído ainda. E Deus tirou azeite da vida desse homem. Mas para nós era o Celção, o sorridente, risonho, bonachão, gente boa. Mas quando chegou lá no íntimo, que é onde Deus põe o termômetro, que é onde Deus põe o fogo, que é lá no cumprimento, da onde Jesus nos lembra do segundo mandamento, que ele disse que é tão importante quanto o primeiro, e diz que desses dois dependem a lei e os profetas. Então, depois que ele diz, amarás o Senhor teu Deus, tal, ele diz, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E nesse mandamento, a maioria de nós falhamos muito, porque o meu próximo, mais próximo, é quem? Quem está com ela ou com ele aí do lado? Amém, alguém teve coragem. Meu próximo mais próximo, e o meu próximo mais próximo, geralmente é quem eu uso como válvula de escape, como descarrego de lixo, como campo das lamúrias, é aonde eu dou coice, é aonde eu maltrato, é aonde eu falo o que não devo. E você também, mulher, fala, e você, homem, fala, e não era diferente também com ele. E Deus nos deu uma palavra dura, porque eu queria ver o meu amigo curado e sarado e bem, e ele também queria. Só que falando na graça da eternidade, que nós falamos que é incomparavelmente melhor, partir e estar com Cristo é... Partir e estar com Cristo é... Então tá bom, vocês podem vir aqui para frente, nós vamos orar e vamos ter um enterro coletivo hoje. Vamos fazer um enterro coletivo. Então, alguém vai ter que fazer, né? Alguém vai ter que fazer. Quer dizer, é incomparavelmente melhor, mas ninguém quer ir. Por quê? Porque a graça que nós falamos ainda não entrou como graça de Deus, como graça salvadora, como graça redentora, como graça que me dá desejo de partir. Falar uma coisa meio maluca, que o meu sobrinho partiu faz 2 semanas, infarto fulminante, com 33 anos de idade, jogando bola. Jogando bola. E ele estava tão bem com o Senhor, bem e tudo, mas deu uma vontade de estar no lugar dele. Fala, pastor, estou ficando louco. Deu uma vontade, falei, Senhor, podia ser eu, né? É com alegria. Mas aquela caixa de madeira dá um medo, né? Não, pastor, pode ser mais tarde, agora eu não estou com pressa. Ninguém tem pressa, né? É uma fila que ninguém liga de ser cortada. Pode ir na minha frente, não tem problema. Ninguém liga.
Mas a grande realidade é que o conselho que Salomão dá aos jovens, em Eclesiastes capítulo 12, e o título ele diz assim, que o jovem, não é o velho, o jovem deve se preparar para a velhice e para a morte. Nenhuma das duas coisas nós nos preparamos. Nós não fazemos planos para a nossa velhice. Quer dizer, se você vê um tanto de velho reclamão e chato, e você só fala mal deles, mas você não se prepara para não ser um velho reclamão e chato. Porque o que nós chegamos perto dos nossos velhos, para a vergonha nossa, é que a maioria deles não estão preparados para a morte. A maioria está segurando no pé da cama. A maioria... eu encontrei gente com 87 anos fazendo plano de comprar casa lá no interior, não é praia, lá é rio, né? Na beira do rio, um rancho. Com 87 anos fazendo planos de ainda ter um rancho, de ter uma casa no sítio. E você pensa que o nosso amigo estava legal também? Ele estava preparando para... Né? Você está rindo, né? O Odilon, né? Era assim. Celso, eu quero que o Senhor te cure. É o meu desejo. Eu, como homem mau, Jesus disse que nós somos maus e sabemos dar boas coisas aos nossos filhos. Eu quero ver você bem. Agora imagina Deus, que a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Você imagina o que Deus tem para você, então. Mas nós não. Nós estamos presos aqui, nessa gravidade aqui da terra, e parece que é um peso tão grande que ela ultrapassa a gravidade, que a gente não consegue levantar o pé e sair de onde nós estamos em direção à eternidade. Então Jesus disse, onde vocês lembraram, João 5:24, que passou da morte para a vida. Como que é isso, pastor? É que você nasceu morto. É que você nasceu, chorou, tal, mas na realidade estava morto. Então, isso que nós pensamos que é vida, não é vida. Isso é uma coisa que dura 70 anos, a maioria se enrola, não resolve, morre sem resolver. E com 56 anos, o nosso querido irmão partiu para estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Eu estava rindo, ajudando a arrumar o corpo dele lá. E quero destacar aqui o seu filho, que foi uma estrutura, Israel, uma estrutura de menino. Deus trabalhou na estrutura do menino, e eu via Deus trabalhando. Deus falou assim, eu vou ficar quieto, porque não adianta eu falar mais nada. Deus está trabalhando aqui, Deus está trabalhando ali, na estrutura. Eu digo, deixa, é o que eu ajudo lá, porque chegou meio ruim, eu ajudo a arrumar o corpo lá. Não, pastor, eu fico aqui, eu ajudo. E ele ficou lá, um filho, arrumando o corpo do pai, e não é fácil. Tem uma coisa que chama tamponamento, que vai tampar, não é uma quem olha fala, pô, está fazendo uma agressão, mas não é uma agressão, que é só o corpo, para melhorar. E o menino firme. Eu digo, glória a Deus. E Deus, eu fui enxergando onde que Deus estava trabalhando, na graça. Então, só estou destacando agora um pouquinho, lembrando dele, porque ele me ajuda nessa ministração sobre a graça. E ele entendeu, nos seus últimos dias, a graça de Deus. Mas o que eu quero destacar aqui para os amados diáconos, pastores, é que Deus está nos apertando, Deus está nos questionando, nos confrontando, e é lá, em casa, lá na família. Lá na família. E a última palavra que eu fui levar profética para ele, eu não queria levar, não vou, falo com vergonha, mas eu me acovardei. Aí eu chamei retaguarda, aí chamei o pastor para ir comigo, nosso apóstolo para ir comigo. Ele falou, eu vou com você, mas você fala. Porque eu chorava por ele, e eu dizia, Senhor, comecei a dar os meus motivos, entrei que nem Jó, dando os meus motivos. E Deus falou, você quer ajudar? Então você vai lá e fala para ele
que dessa cama que ele subiu, Isaías 38, ele não sai e eu não liberei cura para ele. Você vai lá e fala isso. Vai lá e fala. E fala para ele, põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Eu falei, apóstolo, me ajuda. 8:30 da manhã. E fala a verdade, o cara tem que ser xarope para levar uma profecia dessa, né? Ou não está batendo bem aqui na terra e batendo bem do céu, né? Está começando a entender a revelação. 8:30 da manhã, pegando os dois com roupa de dormir. E falamos. Ele chorou amargamente. Chorou. Uns 15 minutos, mais ou menos. E ele falou, obrigado, pastor, eu preciso colocar minha casa em ordem. Eu falei, então vamos colocar agora, chama a tua esposa. Ele chamou. Ele falou, eu estou errado, me perdoa. E chamou os filhos, e chamou e colocou a casa em ordem. E passou. E alguns falaram, agora vai dar certo, agora Deus vai... E realmente Deus prolongou mais alguns dias para testemunho. E foi uma pessoa mudada, impactado, transformado pela graça de Deus. E nós estávamos alegres, festejando, sepultando com festa. Assim tem que ser o sepultamento do crente. Com alegria, com festa, com júbilo. Por quê? Partir e estar com Cristo. E nós podemos festejar e glorificamos a Deus pela vida do nosso querido irmão. Entendeu? A graça de Deus. Mas a nós que ficamos aqui, o alerta, cuidado. O farol está aceso. É tempo de restauração, é tempo de colocar a casa em ordem, é tempo de rever nós mesmos, porque nós gostamos muito de fazer uma leitura dos outros, do outro. Mas é o momento de olharmos para nós mesmos e começar lá onde começa o culto. O culto começa lá em casa, o culto começa lá na família. E nós sermos homens e mulheres e darmos a situação e colocar a casa em ordem e continuarmos nessa graça maravilhosa. Amém? Obrigado, meninos. Pode tirar, porque senão vai ficar... E eu gostaria de glorificar a Deus por esse momento, pedir perdão ao Senhor por alguma coisa que eu falei contra a sua vontade, depois eu entendi, e glorificar a Deus por tudo que Ele fez nesses dias na vida da família Barbosa lá. Muito obrigado, Senhor, nós te louvamos de uma maneira maravilhosa. Compreendemos então um pouquinho das profundezas de Deus, os seus mistérios, que Ele está lá em cima e nós aqui embaixo. Seus pensamentos são mais altos que os nossos pensamentos. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Vamos então continuar. Aí, pastor, já estava bom, né? Já dava para ir para casa. Né? Dava para ir para casa aqui, ó. Dava para ir para casa um pouco mais cedo e antes do almoço colocar a casa em ordem. Mas, querido, faça isso em vida. Faça em vida. Que amanhã? Amanhã o quê? Que amanhã? Eu ia para o banco com esse homem e falei, está todo mundo sabendo das tuas senhas? Ô pastor, mas por que você está falando isso? Nós estamos indo no banco, não estamos? Por que você está falando isso? Eu falei, porque amanhã você pode estar no meu enterro, cabeção. Ele falou, eu que estou doente, se vou estar no teu enterro. Eu falei, pode ser, ué. E aí, está tudo em ordem? Põe em ordem. Chama. Senha do banco. Propriedades. Tudo em comum acordo. Por quê, pastor? Porque hoje pode ser o seu e o meu último dia de vida. E ele fez isso. Legal. Foi muito bom.
Foi uma experiência maravilhosa. Eu já passei várias experiências assim, mas essa daí com um amigo é diferente. Foi legal. Mas a graça de Deus, nós entendemos, amados irmãos, a graça de uma maneira contraditória. Porque a graça, a pessoa permanece no pecado, peca hoje, peca amanhã, e peca consciente, que é pior ainda. Dizendo, porque entendeu que a graça, a maioria das pessoas entendem assim, graça. O que é graça? Graça é uma super, mega, ultra promoção dos céus, que Deus encheu as paciências com os judeus, e os judeus não quiseram, e Deus abriu a porta para todos, para todo mundo entrar, e pode vir quem quiser, porque agora é de graça, e é graça por graça, e vem quem quer, e foi feita uma promoção para encher os céus. E nós entendemos graça assim. E se pecar? Não, se pecar, a graça dá um jeito, e a gente vai lá de novo, e pede perdão de novo, e lava no sangue de novo, e se precisar batiza de novo. Eu conheci uma mulher que batizou, está lá em Parelheiros, batizou 11 vezes. E ainda não está salva, está começando a entender agora. Mormons, adventista, enfim, essas tudo que tem aí, e as outras istas que tem aí, e ainda não tinha entendido. Mas Judas, abre comigo lá, disse que ele fala algo dessa graça, e ele fala um mistério. Judas está antes de Apocalipse, vizinho de Apocalipse. É capítulo único, né? Só tem um capítulo mesmo. Não está aqui no meu texto, aqui na minha cola aqui, mas o Senhor está fazendo nos relembrar agora. Versículo 4. Diz assim: porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus, e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. O Judas escreve um capítulo só. E tem alguns amados aqui que são livros polêmicos. As cartas de Pedro mesmo, nós vamos ver alguma coisa, que são coisas que você vê que é Deus que revelou, que o homem não tinha entendimento para escrever aquilo. Você percebe que é coisa do céu para a terra, que é revelação direta. E Judas escreve isso. Ele fala, porque já se introduziram alguns, já naquele tempo, que já estavam escritos, predestinação, para este mesmo juízo, homens ímpios, conhece a verdade, né? Ímpio, nega a verdade, sabe que não pode, mas tem a mente cauterizada, ímpio, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus único, dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Negam, diluem a graça. O que eles fizeram? Eles pegaram a graça e de uma maneira homeopática diluíram. É graça. Como assim, pastor, diluíram? É simples. Na homeopatia é feito o tratamento que coloca o remédio de verdade. Está aqui, pastor Marcelo pode me ajudar. E você pega o remédio de verdade, é remédio. Só que você dilui ele tanto que não é para fazer efeito. É para estimular a defesa do corpo. Ou seja, você pega o dipirona lá, você coloca um pouquinho de água, umas 30, 40 gotas, aí você pega o dipirona e põe numa caixa d'água, põe em 1000 litros de água. Aí você fala, pastor, maluquice, não vai fazer efeito. Por quê? Porque está muito diluído. É o que eles fizeram. É graça. Mas está tão diluída que ninguém percebe. É graça. Mas misturou tanto com o pecado que deu um contrassenso. A graça virou desgraça. Por quê? Porque a graça
ela convence, porque a graça, ela disse João, o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele é a graça de Deus. Mas a graça traz consigo a pessoa do Espírito Santo, que eu já ministrei aqui, que diz que Jesus disse que ele profetiza dizendo, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Mas não convence. Porque a pessoa resiste ao Espírito Santo de Deus. Quero ler um texto com vocês, Evangelho de João. Isso aqui foi só para a gente introduzir. Evangelho de João, capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6, versículo... Deixa eu ver, para a gente ganhar um pouquinho de tempo. 26 em diante, vou contar a história antes de ler. Jesus havia multiplicado o pão um pouco mais atrás, tinha andado sobre o mar, e depois está todo mundo querendo pão de novo. Aí ele fala, vocês estão atrás de mim pelo pão. Ele diz... Aí um pouco mais na frente, do versículo 26, ele diz assim, Jesus respondeu-lhes e disse, na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, os selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou, a graça, que é Jesus. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois tu fazes para que vejamos e creamos em ti, que operas tu? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhes, pois, Jesus, na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida pelo mundo. Aí continua a discussão entre eles. Jesus disse que ele é o pão que haveria de vir, e eles começam a questionar de novo, e Jesus disse que ele é o pão que desceu do céu, e no versículo 41 eles começam a murmurar, e diz assim, murmuravam pois dele os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu, e diziam, não é este Jesus o filho de José, cujo pai e a mãe nós conhecemos? Como pois diz, desci do céu? Respondeu, pois, Jesus e disse-lhes, não murmureis entre vós, ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou o não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus, porquanto todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus, esse tem visto ao Pai. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como pode nos dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse,
Na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Até aqui, tá bom. Glória a Deus. Palavra do Senhor para nossas vidas nesta manhã. Um pouco mais à frente, não vou falar isso agora, mas os discípulos, eles ouviram essa palavra e falaram: duro é esse discurso, quem pode suportar? Aí Jesus, alguns se retiram, nessa hora, diz que muitos se retiram, e ficaram os discípulos. E eles falaram: duro esse discurso, quem pode suportar? E Jesus dá um estímulo para eles, isso, que é o próximo. E Jesus dá um estímulo para eles e diz: se vocês quiserem ir também, fiquem à vontade. Verso 60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus que em si mesmo, sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes: isso vos escandaliza? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? E lá onde eu falei com o versículo 67, ele diz: quereis retirar-vos também? E no versículo 70, que é para a gente chamar a nossa atenção, ele diz: não vos escolhi a vós 12? É uma pergunta, não foi eu que escolhi vocês? Não vos escolhi a vós 12? E um de vós é um diabo. A gente para pensar nesse texto, é texto que dá para a gente pregar alguns meses. Mas Jesus está falando aqui um pouco mais da graça e dizendo, a grande ênfase desse texto é que ele multiplica o pão. Eles vêm atrás do pão e Jesus disse que vocês precisam comer o pão da vida de verdade. Eles falaram: Moisés nos deu o maná aos nossos pais. E Jesus disse: não, eles não comeram o verdadeiro pão. Aí ele se apresenta como o pão vivo que desceu do céu, a graça de Deus. A gente fica meio questionando para tentar entender isso, porque Jesus disse: se você não comer da minha carne, não beber do meu sangue, você não tem vida. E a gente fica: como é que é isso? Eles também ficaram: comer da sua carne, beber do seu sangue, como que é isso? Para a gente entender um pouco esse texto, volta comigo lá em Mateus capítulo 16. É bem conhecido. Para vocês entenderem um conceito: das portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Porque você entendendo esse conceito, fica melhor de entender, de comer a sua carne e beber do seu sangue. Vai abrir um pouquinho o entendimento. Abriu o meu, creio que também vai fazer isso com vocês. Capítulo 16 é bem conhecido, versículo 16 mais conhecido ainda, porque eles são questionados. Jesus disse: o que dizem os homens do Filho do Homem? E eles falaram: olha, uns dizem que é Elias, outros dizem que é Moisés, outros dizem que é João Batista. Ele diz: e vocês?
Aí Pedro, no versículo 16, ele é revelado pelo Espírito Santo, e ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondeu-lhe e disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Ele fala para a gente comer da carne dele e beber do sangue. Aqui ele diz: não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Porque também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, a confissão que ele fez, é lógico, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não creram. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Me ajuda aqui um pouquinho. Armas de combate. Espada, arma de combate, ok? É arma de combate, né? Lança, arma de combate, ok? Aquelas catapultas enormes que eles tinham para jogar pedras, também é arma de combate. Arco e flecha também é arma de combate, não é isso? Por que você está falando isso, pastor? Porque vocês vivem dizendo que o diabo está atacando vocês. Ou não? Ah, pastor, estou sofrendo um ataque, um levante, e o diabo está furioso, e o diabo está vindo, e o diabo está atacando, e o diabo está atacando, e o diabo está atacando. Quero fazer uma pergunta para vocês baseado nesse texto de Jesus. Porta é arma de combate? Porta é o quê? Quando a gente fecha a porta é para quê? É defesa, é segurança, não é isso? Então Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem é que está atacando? Oh glória, tem um crente aqui, a igreja está atacando. Aleluia, a igreja está atacando. Jesus disse: vocês vão atacar o inferno, e os demônios vão ficar para o lado de dentro, segurando as portas, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. As portas do inferno não prevalecerão. A igreja está em posição de ataque. A igreja está atacando, saqueando o inferno, quebrando as cadeias, despedaçando as fortalezas. Por isso que Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão. É lá na tua família. As portas do inferno não prevalecerão. Teu marido, teu filho, seja lá quem for, não importa. As portas do inferno não prevalecerão. E nós entendemos aqui, o diabo está atacando. Jesus está aqui dizendo claramente: eu vou levantar uma igreja. Gente, no futebol, lembra, pelo amor de Deus, nesta manhã, no futebol, tem uma frase comum no futebol que diz assim: a melhor defesa é o ataque ou o contra-ataque. A igreja está em posição de guerra, triunfante, poderosa, vitoriosa. Não é que a igreja vai vencer, a igreja já venceu. Não é que a igreja vai conquistar, ela já conquistou. Eu disse aqui no outro domingo que Deus não é no tempo, Deus é atemporal. Deus já está lá na frente. Nós não chegamos ainda, Ele já está lá. Ele já está lá. Ah, o meu filho, a minha família, a minha vida, Ele já está lá. É sim e amém, Ele já está lá. O que eu faço pela graça que me foi dada por meio da fé? O que eu faço? Eu chamo a existência. Então agora você entende o que Ele disse: você vai ter que comer da minha carne e beber do meu sangue. Você quer ser igreja vitoriosa, triunfante? Você vai ter que comer da minha carne e beber do meu sangue. O que Jesus está dizendo? Você vai ter que ter o meu DNA. Porque esse DNA que você tem é maligno,
é de bandido, é de criminoso. Não gostaram, mas eu vou continuar falando. É daqueles bandidos que eu trouxe aqui. Porque na Bíblia o pecado é crime hediondo. É, pastor? É. Romanos 3, 23 diz. Vamos lembrar? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mesmo Romanos 5, 23. Aí tem salário. Porque o salário do pecado é o quê? A morte. Não tem o mais ou menos, o bonzinho, o malzinho, aquele que pecou muito. Ah, pastor, dizia o questionamento do meu menino que está vendo direito. Ah, pai, mas Deus está lá em cima, nós aqui embaixo. Eu dei o texto que eu dei para vocês aqui. Jesus disse: eu sou de cima, vós sois de baixo. Nós nunca poderíamos subir. Nunca. Por isso que ele desceu. Ele desceu. Nós entendemos graça, irmãos, de uma maneira errada. É porque Deus, é porque Ele fez o Adão, e a coitada da Eva foi enganada por Satanás. Aí veio o pecado, aí Deus teve que consertar a casa, e Deus teve que fazer uma oferenda do seu próprio filho. Mentira do diabo. Primeira carta de Pedro. Vamos ver a revelação desse homem de Deus. Capítulo 1, versículo 18. Deixa a cola para lá que não vai prestar isso aqui não. Deixa Deus falar. Eu não usei nenhum versículo daí. Mas amém, a gente tem que fazer. Tem que se preparar. Olha a revelação desse homem. Gente, o homem indouto. Porque foi o que os da escola falaram lá, né? Do Sinédrio falaram. Como é que esses homens indoutos conhecem? Homens indoutos. Olha a revelação de Deus para Pedro. 1,18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes do vosso Pai, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Revelação do céu, isso aqui, versículo 20. O qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos dias por amor de vós. O que Pedro está dizendo aqui? O cordeiro foi sacrificado antes da fundação do mundo. Não foi nada consertado, arrumado, bagunçou, deu errado, frustrou o plano de Deus. Isso não é graça, isso é desgraça. A graça é que Ele ofertou o seu Filho antes da fundação do mundo. Você não está entendendo o mundo, quero dizer, antes do cosmos, antes do universo, antes de segurar tudo que está aí fora do planeta que nós não vemos. Antes de formar tudo. Porque nele foram criados todas as coisas. Por ele subsiste todas as coisas. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude da divindade habitasse nele corporalmente. Vou tentar explicar para você, não é que a gente entende assim, fazer uma balança aqui. Deixa eu ver, alguém me ajuda, Alice, faz uma balança aqui para mim. Uma balança, fica aqui com as mãos, 2 pratos. Isso. Estica a balança, faz uma balança legal, isso. A balança, tá? Não é o mais válido, só uma balança. Então nós entendemos assim, que a balança está equilibrada, né? Balança o outro lado para mim também, está equilibrado. Aí nós entendemos assim, que o homem pecou e a balança fez isso, levanta. Aí que Jesus veio e equiparou a balança. Nunca
Se fosse isso, teria que oferecer o cordeiro várias vezes. A grande realidade é que a balança já estava assim. Nós fomos colocar aqui em cima, lá embaixo, tá? Nós fomos colocar aqui em cima. Por quê? Porque ele ofereceu o cordeiro aqui em cima. Ele ofereceu o cordeiro aqui. Quando o homem pecou, aí equilibrou. Nada pode quebrar esse equilíbrio, porque se quebrar esse equilíbrio, não tem cosmos, não tem céus, não tem terra, não tem oxigênio, não tem existência de nada, porque baseado nesse sacrifício, antes da eternidade foram criados todas as coisas, e em Jesus foi feito o contrapeso e a balança perfeita de Deus. Obrigado, querido. Entenderam? Nunca. Porque uma mulher perguntava assim: como é que pode um Deus santo carregar pecadores? Se ele é santo, como é que ele carrega pecadores? Outras pessoas perguntaram a mesma coisa. Se ele é santo, como é que ele carrega pecadores? Se ele é santo, se ele é onisciente, onipotente, onipresente, por que ele permitiu, por que ele deixou? O que nós temos que entender é que além de santo, ele é perfeito. Ele é perfeito. E na sua perfeição, ele fez tudo perfeito. Por isso que ele oferece o cordeiro antes da fundação do mundo. E a resposta para essas pessoas não é que Deus carrega o pecador na santidade. Deus carrega o pecador no sacrifício do seu Cristo, no sacrifício do seu ungido. É onde são sustentadas todas as coisas. Não é que o homem vai receber a graça para ser salvo, queridos. Nós precisamos entender que nós existimos e subsistimos é por causa da graça que já foi derramada. Se tem lei da gravidade, se tem física, é por causa da graça. Se a terra está segura, num eixo imaginário, inclinada, é uma coisa maluca, que engenheiro nenhum descobre isso. Como é que uma coisa redonda gira em um eixo torto? Mecanicamente é impossível algo redondo, algo esférico girar num eixo torto. Mas é assim que Deus quis, e assim é, porque Ele fez assim, e assim lhe agradou, e Ele disse que foi muito bom. Então, o que mantém o sacrifício do cordeiro antes da fundação do mundo? Como é que pode um homem indouto? Que é o que eles falaram, uma revelação dessa. É o que eu quero, Pedro, eu quero chegar nisso aqui, abre meu entendimento, Senhor, abre meu entendimento, me enche de sabedoria, de inteligência espiritual, perdão pela nossa presunção, pela nossa altivez, pela nossa ciência maluca. Quem falou para você que a Bíblia tem que provar alguma coisa para a ciência? Quem falou um absurdo desse? A Bíblia está lá no futuro. A ciência está se rastejando para entender algumas coisas da criação do Altíssimo. E a Bíblia está lá na frente assim, esperando a ciência chegar. Ah, você chegou? Ah, você descobriu que é assim? Ah, tá bom. E a Bíblia está lá na frente, aguardando a ciência. Porque ela é a palavra de Deus, que permanece para sempre. Nos céus, ela é a palavra de Deus. Aleluia. Como eu amo essa palavra. É de Deus. O cordeiro oferecido antes da fundação do mundo. Apocalipse, capítulo 13:8, amém. Olha que lindo. Aí João também descobre isso. Aí João disse assim na revelação, ele diz: e adoraram-no todos os que estavam, está falando da besta, né? Dos que estavam na terra, esses cujos os nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Deus revela para João a mesma coisa que revela para Pedro. O Cordeiro que foi morto. Isso é graça, irmão. Isso é graça. Mas pastor, e Deus deu para o homem esse livre-arbítrio? Deu, lógico. Mas para usar para ele.
Ah, mas precisa de liberdade. Quem falou que tem liberdade? E quem falou que o livre-arbítrio continua? O livre-arbítrio para ser usado uma vez na vida. Porque os homens, mas as pessoas são livres, pastor, elas fazem o que elas bem entendem, elas estão aí se acabando. O Senhor mesmo disse que Deus virou as costas para a humanidade. Sim, porque viraram as costas para o seu Filho, e em Romanos 1,18 ele fala claramente isso, que Deus os abandonou e os entregou. Então eles são livres. Irmão, como é que pode uma pessoa ser livre? Ela não consegue deixar um objeto de 10 centímetros, que é um cigarro. Ela não consegue deixar de falar palavrão, ela não consegue deixar de pensar em moralidade, e ela diz que é livre. Que liberdade que é essa? Que livre-arbítrio que é esse? Jesus disse em João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vocês precisam conhecer a verdade. E no versículo 36 ele diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O que ele está dizendo? Falaram para ele: nós não somos escravos. Jesus disse: vocês são escravos. E o problema de vocês não é o Império Romano. O problema de vocês não é Roma. O problema de vocês é o pecado. E eu vim para libertar. E Jesus veio simplesmente cumprir o momento físico, o momento corporal, o momento da oferenda, o momento que Deus já tinha feito lá atrás. E Ele vem e cumpre, toma um corpo em Maria, e cumpre, e cumpre, e cumpre, e cumpre. Se eu não me engano, está me vindo aqui o texto aqui, diz que Ele tornou a congregar todas as coisas nos céus e na terra. Deve ser Efésios ou Colossenses. Isso, 2, não é isso, estava muito perto, não. Diz que nesse sacrifício, não está no meu texto aqui, mas nesse sacrifício, ele restaura todas as coisas. Acho que é Colossenses. Sim, é Colossenses mesmo. Eu estou lá, citei o versículo agora há pouco. 1,19, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo feito por ele a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas que estão na terra, como as que estão nos céus. O sangue de Jesus tão poderoso, que o conserto foi feito aqui na terra, mas também o céu, porque tinha sido maculado, porque Satanás tinha maculado, porque Satanás, na sua rebelião, põe uma mácula e teria que ser consertado. E o sangue de Jesus não é só terreno, ele é universal, ele sobressai do nosso conhecimento, ele vai muito mais além daquilo que nós entendemos. E o sangue de Jesus, ele torna a consertar todas as coisas, a regenerar todas as coisas, tanto aqui na terra como nos céus. Se não fosse o sangue de Jesus, esse planeta Terra estaria destruído há muito tempo. Porque o que já passou de cometa por aqui, pertinho da gente, lambendo a terra, vocês não fazem ideia. E o sangue de Jesus, mantendo em ordem o cosmos, tem nos guardado até o dia que Deus preparou. Mas até lá, Ele tem nos guardado. É tão maluco que você não consegue entender, porque a gente estuda um pouquinho da nossa ciência aqui, a gente se acha muito sabichão. Então você fala: pastor, Deus criou o sistema solar, e no sistema solar tem vários planetas, e quem sabe lá se tem até vida em algum deles. E a gente manda sonda e manda algumas coisas, e de um telescópio foi até bom, porque esse telescópio nos ajudou a descobrir que o universo é muito maior daquilo que a gente imagina. Mas se você for bem lá e estudar essa parte, você vai entender que Deus criou esses planetas do nosso sistema solar simplesmente para defender, proteger e cooperar com a Terra.
Fala, pastor, a loucura, Deus fez planetas maiores que a Terra, simplesmente para isso. Porque Ele quis que fosse assim. Tem um universo aí fora. Não está revelado para a gente ainda. Na eternidade é outra história. Mas se nós não conseguimos ainda entender a graça de Deus, como que nós vamos entender aquele hino de adoração, Romanos capítulo 11, versículo 33, abre comigo lá. Como é que nós vamos entender isso? Nós não entendemos a graça. Nós estávamos pensando que o inferno ataca e o inferno se defende. Amados, quando nós pronunciamos só a pronúncia do nome Jesus Cristo, abala o inferno, as potestades se afastam, simplesmente com a pronúncia do nome Senhor Jesus Cristo, ungido de Deus, ungido de Deus o Cristo. 11:33 de Romanos diz: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência não é de homem, como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor e quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Aleluia. Se é para ele, tem que ser mais forte. Aleluia. 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 Nós não conseguimos ainda entender isso. A graça de Deus. A graça de Deus é regeneradora, ela regenera, ela transforma. A irmã Ruth sempre falava, um versículo disse que o pecado, uma frase, que o pecado deforma. A religião, até que é boa, mas só que ela só reforma, a religião reforma, mas Jesus Cristo transforma. Aleluia, Ele transforma mesmo. Mas nós queremos a nossa religião. E Jesus disse para nós, não adianta colocar remendo novo em pano velho. A coisa vai ficar pior. A rotura vai ser maior. Porque a gente coloca remendo novo em pano velho. Então, momentaneamente a gente fica bem. Só que quando chegam as crises, quando chega a enfermidade, quando chegam as decepções da vida, não aguenta. Porque o pano é velho. O remendo é novo, é até bonito. O remendo é até bonito, até bem feito. Só que não aguenta. E Jesus diz que a rotura vai ser maior, que o estrago vai ser maior. E nós ficamos fazendo o seguinte. Dizia para um casal jovem ontem, pastor, ministra alguma coisa para a gente, nós estamos precisando. Eu falo, mas nós vamos entrar num velório agora. Não, pastor, mas ajuda aqui. Tá bom, vamos lá. O que está acontecendo? Ah, tal. Relacionamento, tal. Vocês estão querendo remendar. Vocês são noivos, estão querendo remendar, não tem remendo. Aqui é hora de falar a verdade. Aqui é a hora de falar a verdade. Muita gente que não pode ter filho hoje está frustrado, sabe por quê? Porque lá atrás não conversou. Antes. Você quer ter filho, você é noivo, vai casar, tá bom, são noivos. Ela quer ter filho. Então você que é homem, você tem que fazer exame. Para ver se pode ter filho. Você que é mulher tem que... E falar a verdade, ó querido, eu quero muito ter filho, só que só se for um milagre de Deus. Foi conversado antes, não tem problema. Mas eu te amo. E como é que disse? Quem disse que era melhor que 10 filhos? Espera aí, tem Isso, Eucana falou para a mãe de Samuel. Ela não podia ter filhos. E a outra que tinha, ficava zombando dela. E ele disse para ela, que coisa linda aquele homem, né? Você é melhor para mim do que 10 filhos.
Eu sou melhor, exatamente, desculpa, tia. Não te sou eu melhor do que 10 filhos, e realmente ele cuidava dela, muito bem. Mas ela queria o dela. Aí Deus fez um milagre. Então, antes do filho, é o casal. Eu tenho que suprir essa necessidade dela, porque lá na frente os filhos vão envelhecer e vão embora. Vão envelhecer, não vão ficar um pouco mais velhos, né? Nós que vamos envelhecer. Os filhos vão crescer, casar e vão embora. E vai ficar os dois, não é, tia? Vai ficar os dois. E aquele tempo que a gente não teve para namorar, porque a criança chorava, e acorda de madrugada, e vai para o médico, e do médico, aí depois quando acaba o médico, pega a saúde, começa a escola, aí da escola não acaba nunca, vamos ajudar, aí vai, e não acaba nunca. Mas um dia eles vão embora. Glória a Deus, né? Um dia tem que cada... Oh Deus, aleluia. Um dia vai dar tudo certo. Aí ficam os dois idosos. Aí tem todo o tempo para namorar até os seus últimos dias. É tão bonitinho ele dar um beijinho nela, fala amor. E ela também, é tão legal. Né? Que aí, mas se não se entenderam. Aí, infelizmente, vocês não gostam, mas é o que ele fala aqui. Vai ficar 2 burros chucos, amarrados no mesmo coxo e dando coice um no outro. É o que ele fala, né? E ele está falando e relinchando ainda. E se mordendo. Por quê? Porque não entendeu a graça lá atrás. A graça me faz melhor marido. A graça me faz melhor filho. Me faz melhor empregado. Me faz melhor ser humano. A graça me destaca na sociedade corrupta e perversa. A graça de Deus. E nós ainda não entendemos. Porque a graça, ela é regeneradora. Todos pecaram. Destituídos estão da glória de Deus. O salário do pecado é a morte. É crime hediondo. É punido com morte. E todos estão debaixo do mesmo crime. Então eu dizia para um grupo de discipulado: vocês estão se arrependendo só dos pecados, está errado. Vocês têm que se arrepender do que você é. É o estudo de Romanos, hoje não dá tempo, foi embora a nossa hora. O estudo de Romanos diz, Paulo ministrando as nossas vidas, ele começa uma conversa com os judeus, depois ele traz para todos, e ele diz que o homem ele é mau continuamente. No capítulo 3, no capítulo 4 ele dá um exemplo de justificação. No capítulo 5 ele diz o problema, e entrou lá no Éden o pecado e a morte. E entrou o pecado, o homem morreu. Logo a morte passou a todos os homens. E por isso, por causa dessa morte, todos pecaram. E no capítulo 6 ele ensina que você tem que ser livre já em vida da morte e do pecado, da força do pecado. E só a graça faz isso. A graça de Deus, ela além de salvadora, é regeneradora, ela transforma o homem. Porque não aproveita. Mas nós, do remendo velho, no pano novo, nós queremos fazer isso. Aí a gente pega um pedaço da Igreja Batista, um pedaço da Igreja Metodista, vamos construir um corpo. E a gente pega uma perna dos calvinistas, vamos construir um corpo. Aí a gente pega outra perna dos arminianos, da doutrina de Armínio, e vamos construir um corpo. E põe o coração de outro, põe o pulmão de outro, e logo nós ficamos como o livro ou o filme do Dr. Frankenstein. Não foi isso que ele fez? Ele constrói um corpo. É lógico, é uma ficção. Mas nessa ficção do filme, que vocês já viram, a maioria já viu, ele constrói um corpo, e ele dá vida para aquele corpo. E na saga do livro do Dr. Frankenstein, ele é um homem piedoso, generoso, meigo, dócil, só que ele é o quê? Ele é o quê? Um monstro. Ele tem pedaços de tudo quanto é coisa. Ele é um corpo
que esse cientista fez, formado por vários pedaços. E apesar da alma dele ser generosa e dócil, quando você olha para ele, você vê um monstro. É o que nós, desgraçadamente, na nossa religião fizemos. Nós construímos monstros. E quando você se pega em certa situação, que você mesmo se assusta com os seus pensamentos, e de vez em quando com aquilo que sai na sua boca, você olha no espelho, que não tem coragem a maioria ainda, mas você olha no espelho e do outro lado você vê o monstro. Mexe para ver. A avózinha, tão boazinha, 98 anos, lá no interior de Guararapes. E eu conversando com ela, batendo papo e tudo. Um dia mexeram, porque ela gosta de tomar cerveja gelada. Um dia alguém mexeu com ela. Ô vó, a saúde da senhora, 98 anos. Fundadora da cidade. Eu sempre brincando com ela, conversando com ela. Um dia alguém mexeu com a cerveja dela. Ela xingou tanto palavrão que tinha alguns que eu tive que buscar no dicionário. Mexe para você ver. A alma até dócil, bonzinho, educadinho e generoso. Mas vai mexer para você ver. Por quê, pastor? Porque não foi construído, não foi regenerado pela graça. Ele foi construído pela religião. É isso que Jesus quis dizer. Vocês pegam um pedaço de pano novo e põem. Vocês pegam um pedaço de pano novo e usam como remendo do tecido velho. Vocês vão remendar, aparentemente vai ficar bonito, só que lá na frente vai rasgar e Jesus disse, a rotura vai ser maior. E depois ele disse, não se coloca vinho novo em odres velhos. Acho que dá para me finalizar por aqui. Não se coloca vinho novo em odre velho. Por quê? Porque na cultura deles, pegavam um odre novinho, feito de couro, geralmente couro de camelo, e colocavam o vinho. E, ao mesmo tempo, os dois se conservavam. Mas depois que tirava aquele vinho, ressecava, aquilo não prestava mais. E Jesus disse, não se coloca vinho novo em odres velhos. E nós aqui nas nossas reuniões, que nós queremos puxar a presença do Espírito Santo, a presença de Deus aqui no nosso meio, e nós tentamos e queremos, mas nós estamos querendo colocar vinho novo em recipiente velho. Não dá. Não dá. Então a graça te transforma. A graça, ela veio primeiro para mostrar a tua falência, a minha falência como ser humano. E tem que colocar a mala no chão e reconhecer a falência. Humanamente, moralmente, espiritualmente, eu sou falido. Nasci morto. E pedir perdão. Pelo quê, pastor? Pelo pecado que você nasceu com ele, original. Pecado de quem, pastor? De Adão, é lógico. Ô pastor, mas foi o Adão que pecou. Mas passou para você. E você nasceu morto. Então me perdoa, porque eu nasci. Porque Deus, quando olha para a humanidade, finaliza aqui, Deus, quando olha para a humanidade, Ele não vê uma humanidade. Deus olha e vê um homem. Um homem. Que foi o Adão que Ele fez. O Adão se perdeu. 5:12 de Romanos, ele diz, vou mandar outro homem. E Adão era a figura daquele que havia de vir. Pastor, então quer dizer que Deus já tinha projetado tudo isso? É lógico, eu acabei de falar para vocês. Ele ofereceu o cordeiro antes da fundação do mundo. Se Adão é a sombra daquele que havia de vir, e Jesus vem como o segundo? Não, como o último Adão. E Jesus vem, e em Jesus nós somos perdoados do pecado. Eu me arrependo porque eu nasci. Já deveria falar isso para a criança, logo cedo. Colocar isso na cabeça dela. Você nasceu assim, assim, assim. E toda vez que um pecador se arrepende, ele diz que tem festa nos céus. Eu não entendi o que Jesus falava. Depois eu fui entender. Ele diz que tem festa nos céus. Quando Adão pecou, foi muito duro.
houve morte. E Deus viu o seu filho, a sua criação morta. Foi muito difícil. E Deus é obrigado a expulsar do Éden seu filho. Deve ter sido muito duro. E Deus, além de expulsar, Deus coloca a guarda, querubim, e coloca uma espada flamejante para guardar o caminho da árvore da vida, para que esse homem não comesse e a coisa fosse pior. O próximo estudo é esse, a gente continua falando sobre isso, mas deixando aberto. Quando o pecador se arrepende, é Adão voltando e recebendo o abraço de Deus. Por isso que ele diz que toda vez que um pecador se arrepende, tem festa nos céus, porque Deus traz de volta, porque Deus resgata, porque Deus dá um abraço no seu filho que ele ofereceu, o seu único filho para ele, pela sua criação. Deus regenera, Deus restaura, Deus torna a congregar todas as coisas no lugar que deveriam estar. Amém? Você é a igreja do Deus vivo? Amém. E as portas do inferno